Fala galerinha do Mesa de Bar, aqui é o Lelê e hoje o tema do vídeo é nada mais nada menos do que falar de algumas surpresas nessa temporada europeia, mais especificamente 4 equipes que foram campeões em suas competições nacionais, mas que no início delas não eram considerados favoritos. Então vamos lá a essas 4 equipes, começando pela gigantesca Internazionale de Milão, mas que no início da temporada não era considerada favorita, e sim a sua rival Juventus, uma equipe treinada por Antonio Conte que começou essa hegemonia da Juventus na temporada 11-12, aliás, um título invicto, 38 jogos, 28 vitórias e 10 empates, e manteve essa hegemonia, não ao comando do Antônio Conte, tivemos o comando também do Allegri no meio desse processo, mas começando pelo Conte, tivemos essa hegemonia até a temporada 19 e 20, mas que na temporada 20 e 21 foi acabada pela Internacional de Milão do próprio Antônio Conte, o cara que começou a hegemonia da Juventus e o cara que encerra a hegemonia da velha senhora. Uma equipe da Inter muito bem treinada, uma equipe da Inter com questões táticas muito interessantes, com destaques como Skriniar novamente defensivamente, um zagueiro eslováquio que na minha opinião foi novamente o melhor zagueiro do campeonato italiano, já tinha acontecido isso na última temporada e novamente nessa temporada, na minha opinião e na opinião do canal Mesa de Bar, foi o melhor zagueiro da competição. Tivemos também Hakimi, um bom lateral, tanto nas questões defensivas quanto nas questões ofensivas, um jogador que era utilizado muito pela questão de ser o ala do 3-5-2, mas quando não tinha a bola, a questão do time do Antônio Conte voltava para um 5-3-2 e ele fazia parte desse lateral dos 5 defensores, e ele foi muito bem, na minha opinião, um dos melhores jogadores também do campeonato italiano, mas, né, com peso um pouco menor em relação a outros que eu ainda vou citar aqui da própria Inter. E um desses jogadores é Romelu Lukaku, é o belga, é o jogador que na minha opinião foi o melhor jogador do campeonato italiano, um jogador que fez muitos gols, fez muitas assistências, tem um papel muito importante sem a bola, tem um papel muito importante fora da área e obviamente tem um papel esplêndido dentro da pequena área, aonde ele se sente melhor, aonde ele fez muitos gols, até foi comparado pela imprensa italiana com Adriano Imperador pelo porte físico, por ser canhoto e por ser decisivo, como Adriano foi na década retrasada pela Internazionale. Então esse foi um dos destaques. Também temos que mencionar o goleiro Handanovic, que foi o goleiro que teve mais clean sheets, né? O goleiro que ficou sem sofrer gols em 14 jogos, recorde da competição. E também citar Lautaro Martinez, que fez dupla ao Lukaku, muito bom jogador argentino, especulado em algumas grandes equipes na Europa, principalmente no Barcelona. E um destaque italiano, um destaque interno, né, do futebol italiano da Inter foi Nico Barella, que na minha opinião é o melhor jogador também italiano dessa temporada. É um jogador que provavelmente vai brilhar na Eurocopa 2021. É um jogador que o Antônio Conte conseguiu potencializar, um jogador ainda jovem, mas um jogador que já mostrou muito resultado com a sua versatilidade, tanto na questão defensiva quanto na questão ofensiva. Então essa foi a Inter. Surpresa por conta de não ser a principal favorita no início da temporada, que ainda era a questão da Juventus, a Juventus de Andrea Pirlo, a Juventus de Cristiano Ronaldo, mas que Antônio Conte conseguiu, dentro dessas adversidades, levar a equipe azul, levar a equipe azurra para o título com alguns pontos até tranquilos, né? A Internacional de Milão foi campeão com 12 pontos acima do segundo colocado, seu arquirrival Milan. Indo para o futebol espanhol, temos a questão do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que teve 86 pontos, 2 a mais que o Real Madrid, mas também é considerado uma surpresa, porque na La Liga já sabemos há muito tempo que os dois principais favoritos é Barcelona e Real Madrid. Quando o Barcelona ganha, não pode considerar como surpresa por conta do Real Madrid, mas quando o Real ganha também não pode considerar surpresa em relação ao Barcelona. Mas quando algum dos times da Espanha, que não seja Real e Barça, vença, sempre será uma surpresa. E aí dentro desse interim, a
A equipe comandada por Diego Simeone entra no quesito surpresas da temporada ao conquistar a La Liga de uma maneira emocionante, de uma maneira até que nem tinha necessidade pela campanha que fez o Atlético de Madrid no primeiro turno. Uma equipe que fez no primeiro turno muito bom, uma equipe que começou muito bem a temporada, teve oscilações, teve eliminações no meio do caminho, tanto de Copa do Rei e Liga dos Campeões, que mexeram um pouco ali com o clima interno do clube, mas Diego Simeone, com sua experiência e com seu controle do elenco, conseguiu manter o foco, conseguiu, por mais que não tinha tendo bons rendimentos técnicos, mas conseguia muitas vezes o resultado. Dentro desse sentido, ele conseguiu ainda manter a estabilidade, manter o foco da equipe, e aí, com grandes jogadores como Luizito Soares, um dos principais jogadores da competição e da temporada em si, como até história, né, por sair do Barcelona da maneira que sai, vai para um dos rivais do Barcelona, vai para uma das equipes que, mesmo com a probabilidade mínima, tinha condições de competir de igual para igual para o Barcelona. Ele vai para um cenário um pouco mais desfavorável do que tinha na Catalunha e mesmo assim consegue fazer uma grande temporada, consegue ser decisivo e levar o Atlético de Madrid ao título da La Liga, título que não vinha desde 2014. Faltou eu ressaltar isso na Inter de Milão, né? A Inter de Milão conquista 2020 2021, mas o título não vinha desde 2010. No Atlético de Madrid já é um pouco mais recente, mas já há algum tempinho, né? Desde 2014 a equipe não vencia a La Liga. E aí um dos destaques, o principal foi o Soares, mas outros destaques, podemos falar de Llorente, um jogador meio-campista jovem que fez jogou em várias posições durante a temporada, jogou até de centroavante, sendo que ele é volante, participou muito na questão defensiva, muito bem, mas também nas questões ofensivas. Teve mais de 10 assistências e teve mais de 10 gols, só para ver o quão importante foi o Llorente. Defensivamente, novamente foi o principal setor do Diego Simeone, com Giménez e Felipe na dupla de zaga muito bem, e Oblak no gol, sendo também líder em clean sheets, o jogador que menos sofreu, o goleiro que menos sofreu gols nas partidas. Exatamente em 18 partidas o Oblak não sofreu gols, ou seja, Handanovic campeão com melhor clean sheets na Série A com 14 e o Oblak com 18 na La Liga. Isso só mostra a eficácia dos goleiros em protagonizar também na meta dos campeões. Indo para a França, que na minha opinião aí sim foi o principal cenário de surpresa, o Lille foi campeão em cima de uma belíssima disputa contra o PSG, principalmente no segundo turno. Uma equipe comandada por Galtier, que foi um treinador que treinou muito tempo o Saint-Étienne, com destaques como Soumaré, um dos belíssimos e grandíssimos volantes dessa temporada por conta da sua imposição física e qualidade técnica. Tivemos o canadense David, que foi muito bom também, como surpresa, aliás, é o maior investimento da história do Lille. Burak Yılmaz, o turco muito bem e podendo ser até um dos destaques da Eurocopa pela temporada que fez pelo Lille. Também tivemos a questão do Renato Sanches, que conseguiu se reabilitar daquele futebol do Benfica em 2016, mas que havia se perdido no Bayern de Munique ao ser contratado logo em sequência. Então, uma equipe com muitos valores, uma equipe muito boa, mas que é bem inferior ao PSG, principalmente em questões financeiras, né? Uma equipe muito mais barata, uma equipe que quase que a equipe do Lille em si é o valor de mercado apenas de Mbappé e Neymar. Isso só mostra o quanto foi difícil pro Lille, mas o coletivo hoje é a tônica, né? O coletivo hoje supera as questões individuais, e o Lille mostrou isso na Ligue 1. Então, Lille campeão francês, algo que não acontecia desde 2010, 2011. Também não é tão longevo, mas também não é tão recente assim. Conquistou em 2010, 2011 aquela equipe comandada por Eden Hazard, que na temporada seguinte havia se transferido para o Chelsea. Aliás, em 2012, 2013, ele se transferia para o Chelsea. E para terminar, vamos falar no futebol português, né? O Sporting, com 85 pontos, 5 a mais que o Porto, voltou a ser campeão
português. Ele não vencia desde 2001, 2002, já fazia algum tempo, né? Ao contrário de Internacional em 2010, ao contrário de Atlético de Madrid que foi em 2014, ao contrário do Lille que foi em 2011. O Sporting não havia conquistado, pelo menos nos últimos 10, 11 anos, o título, e sim fazia 18 anos que a equipe portuguesa não conquistava nada dentro do cenário nacional, se tratando da Liga, né, que no caso é chamada de Liga NOS, que é a liga de pontos corridos do futebol português. E o Sporting conseguiu conquistar essa competição de maneira surpreendente, essa sim, também ao contrário um pouco da Internacional e ao contrário um pouco do Atlético de Madrid, o Sporting ele vai mais para o lado do Lille, que por mais que o Sporting seja o terceira força do futebol português, que tem Porto e Benfica ali disputando em qual a primeira, o Sporting tem condições financeiras um pouco melhor do que seus rivais, como o Lille também tem, até se tratando dos rivais internos, mas tem uma distância um pouco referente a Benfica e Porto, mas mesmo com essa distância, a equipe, os Leões, aliás, né? Os Leões conseguiram, dentro dessa adversidade, manter um bom ritmo desde o início do campeonato, com muitos destaques, né? Temos também a questão do técnico Rubem Amorim, que é um técnico que já tinha tido sucesso no Benfica anteriormente, foi para os Emirados Árabes e volta para ser campeão no Sporting. Tem a questão do Adam, goleiro que é revelado no Real Madrid, o Coates, zagueiro uruguai que jogou até no Liverpool, tinha um grande potencial, mas não conseguiu ser aquilo que se esperasse, mas dentro do Sporting, principalmente nessa temporada, conseguiu mostrar valores que havia sido especulado, né, para que ele conseguisse potencializar anteriormente no futebol inglês, principalmente. Tivemos João Palhinha, que é um dos bons volantes dessa temporada europeia, se tratando de uma forma geral. Provavelmente pode ser até uma grande surpresa ele ser titular dessa boa equipe de Portugal na Eurocopa. Tivemos a reabilitação. Da mesma forma que tivemos um português se reabilitando no futebol francês com o Renato Sanches, tivemos o João Mário voltando até aquele bom futebol que até o fez ele ser o camisa 10 da seleção portuguesa em 2016 quando ganhou a Eurocopa, e o João Mário voltou até aquele bom futebol e agora no Sporting campeão português. E o principal jogador do futebol português, que é o Pedro Gonçalves, o atacante de apenas 22 anos, mas que teve 23 gols na temporada, um jogador com muito potencial, na minha opinião, o melhor jogador sub-23 do futebol português e, na minha opinião, top 5 no futebol europeu nessa temporada. Pedro Gonçalves, um jogador muito talentoso, um jogador que provavelmente nos próximos anos poderá pintar em grandes clubes aí de Premier League, de La Liga, até mesmo de Série A Team, e provavelmente vai acender as expectativas, porque é um grande jogador, uma das grandes surpresas positivas na temporada. E é isso, galerinha. Essas foram as 4 surpresas, na minha opinião e na opinião do canal Mesa de Bar dessa temporada. Espero que tenham gostado. Sugestões, críticas, elogios, deixe nos comentários, acende o sininho, compartilhe com a rapaziada. E é isso, galerinha. Lembre-se que durante essa semana iremos trazer mais conteúdo sobre a Eurocopa, que nada mais será complicado, que será nada mais, nada menos do que a principal competição aí no próximo mês, a competição que poderia até, né, ter uma rival ali, entre aspas, que é a Copa América, mas a Copa América teve a questão da adiação por conta da Colômbia ter alguns problemas políticos, então a Copa América vai para novembro, deixando ainda mais sozinha a Eurocopa para brilhar, a Eurocopa que será o centro das atenções do futebol mundial no próximo mês. Então, o canal Mesa de Bar nas próximas semanas, principalmente nessa e na próxima, iremos falar muito dessa competição europeia com os melhores jogadores do futebol europeu que jogam, obviamente, nas seleções classificadas para a Euro. E é isso, galerinha. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e se